Você já teve sua fé questionada, manipulada ou até mesmo roubada por alguém que deveria ter sido um exemplo cristão? Já se sentiu perdido espiritualmente depois de um relacionamento com uma pessoa que usava a Bíblia como arma de controle? Se sua resposta é sim, você não está sozinho. Existe uma realidade devastadora que poucos têm coragem de enfrentar. Há narcisistas que se escondem atrás da fé cristã e usam nossa devoção a Deus como ferramenta de manipulação. O narcisista miserável não é apenas aquele que busca admiração ou reconhecimento. É aquele que descobriu que a fé alheia pode ser sua fonte de poder mais potente. Ele percebeu que pessoas sinceras, que genuinamente buscam a Deus, são vulneráveis quando confrontadas com manipulações espirituais. Então, ele se torna um especialista em distorcer versículos, em usar a culpa cristã, em fazer você questionar se realmente conhece a Deus. Miséria adora companhia, como diz o ditado. Mas no caso do narcisista espiritual, essa miséria tem um propósito diabólico: destruir sua conexão com o Criador. Ele não quer apenas sua atenção ou seu tempo, ele quer sua alma em estado de confusão, sua fé fragmentada, seu relacionamento com Deus comprometido. Por que isso acontece? Porque uma pessoa conectada com Deus é uma ameaça ao controle narcisista. C.S. Lewis, em suas obras, frequentemente alertava sobre como o mal pode se disfarçar de bem. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele nos mostra como o inimigo trabalha de forma sutil, usando até mesmo nossa religiosidade contra nós mesmos. O narcisista miserável aprendeu essa lição diabólica. Ele sabe que é mais fácil destruir uma fé do que construí-la, mais simples plantar dúvidas do que cultivar certezas. Essa pessoa tóxica tem uma característica peculiar. Ela se alimenta do caos espiritual que provoca. Quando você está em paz com Deus, ela cria conflito. Quando você encontra esperança na palavra, ela planta dúvidas. Quando você experimenta a graça divina, ela aponta seus pecados. É como se ela tivesse uma aversão visceral à sua conexão genuína com o sagrado. O mais cruel é que ela faz isso usando a própria linguagem da fé. Cita versículos fora de contexto, questiona sua salvação, faz você duvidar de suas orações, critica seu crescimento espiritual. Ela transforma momentos de adoração em campos de batalha emocional. E o resultado? Você começa a associar dor à presença de Deus, confusão à leitura bíblica, ansiedade à oração. Romanos 8, versículo 1, nos declara: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o narcisista miserável quer que você viva na condenação constante, questionando sua salvação, duvidando do amor de Deus por você. Ele rouba sua paz espiritual e substitui pela tortura da dúvida perpétua. A verdade é que você pode ter sido uma presa fácil, não por ser fraco, mas por ser sincero. Sua honestidade espiritual, sua busca genuína por Deus, sua vulnerabilidade na fé. Tudo isso se tornou munição nas mãos de alguém que viu em sua devoção uma oportunidade de controle. E enquanto você lutava para agradar a Deus, essa pessoa usava sua própria fé como prisão. Mas aqui está uma verdade que vai mudar tudo. Deus não é cúmplice dessa manipulação. Ele não endossa o abuso espiritual. Ele não se alegra quando usam seu nome para ferir seus filhos. Na verdade, Jesus teve palavras muito duras para aqueles que usavam a religião para oprimir outros. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23, versículo 13. Sua fé não foi realmente roubada. Ela foi temporariamente sequestrada. E hoje você vai aprender como resgatá-la, como distinguir entre a voz de Deus e a voz do manipulador,
Como encontrar novamente a paz espiritual que é seu direito como filho do Altíssimo. O narcisista miserável que rouba a fé não age por impulso. Ele segue um padrão calculado e devastador. Primeiro, ele identifica pessoas com uma fé sincera, especialmente aquelas que passam por momentos de vulnerabilidade espiritual. Novos convertidos, pessoas em crise, fiéis que buscam crescimento ou que enfrentam desafios pessoais. Essas são suas presas preferenciais, porque sua abertura espiritual as torna mais suscetíveis à manipulação religiosa. O processo começa de forma sutil. Ele se apresenta como alguém espiritualmente maduro, conhecedor das Escrituras, uma pessoa que Deus usa de forma especial. Gradualmente, ele se posiciona como um intermediário entre você e Deus, sugerindo que sua compreensão espiritual é superior. Frases como "Deus me mostrou algo sobre você" ou "O Espírito Santo me revelou o que você precisa" se tornam ferramentas de controle. A Bíblia nos conta a história dos fariseus, que Jesus confrontou duramente porque usavam a religião para oprimir e controlar. Em Mateus 23, Cristo os chama de sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Esses líderes religiosos haviam transformado a fé em um sistema de manipulação, exatamente como faz o narcisista espiritual de hoje. O narcisista miserável cria dependência espiritual. Elimina sua confiança na capacidade de ouvir Deus diretamente, fazendo você crer que precisa dele para interpretar a vontade divina. Lentamente, suas decisões passam a depender da aprovação espiritual dele. Sua oração direta com Deus é questionada. Sua leitura bíblica pessoal é invalidada. Sua percepção espiritual é constantemente corrigida. Na vida cotidiana, isso se manifesta de formas devastadoras. Você para de confiar em sua própria experiência com Deus. Começa a duvidar de momentos de paz que sentia durante a oração. Questiona se realmente estava sendo abençoado ou se era engano do inimigo. A espontaneidade da adoração some, substituída pela ansiedade de estar fazendo certo aos olhos do manipulador. C.S. Lewis, em O Grande Divórcio, apresenta personagens que escolhem permanecer em seus próprios infernos pessoais ao invés de aceitar a graça do céu. O narcisista espiritual é exatamente assim. Ele prefere reinar no inferno da manipulação a servir no céu da verdade. E pior ainda, ele quer arrastar você para esse mesmo inferno de confusão espiritual. A manipulação também inclui o uso da culpa cristã. Ele distorce conceitos como perdão, submissão e humildade para manter você preso. Se você fosse realmente cristão, perdoaria sem questionar. Deus quer que você seja submisso à autoridade espiritual. Sua resistência mostra orgulho, e orgulho é pecado. Cada vez que você tenta se afastar ou questionar, ele usa a própria fé contra você. Historicamente, vemos isso nos movimentos sectários, onde líderes usam autoridade espiritual para controlar fiéis. Jim Jones, David Koresh e tantos outros começaram como pessoas aparentemente devotas que gradualmente corromperam a fé de seus seguidores. O padrão é sempre o mesmo: isolamento, controle da interpretação bíblica, criação de dependência espiritual e uso da culpa religiosa como ferramenta de dominação. O impacto na vida diária é avassalador. Você pode começar a evitar momentos de oração porque eles trazem ansiedade ao invés de paz. A leitura bíblica se torna confusa porque você não consegue mais distinguir entre a voz de Deus e as interpretações que foram plantadas em sua mente.
Decisões simples se tornam torturantes porque você perdeu a confiança em sua capacidade de discernir a vontade divina. Relacionamentos com outros cristãos também são afetados. O narcisista espiritual frequentemente cria divisões, fazendo você desconfiar de outros fiéis, sugerindo que eles não entendem sua situação especial ou que são carnais demais para compreender as revelações profundas que ele compartilha apenas com você. Assim, ele isola você não apenas de sua fé pessoal, mas também da comunhão cristã que poderia oferecer perspectiva e apoio. O resultado final é uma fé fragmentada, cheia de dúvidas, ansiedades e dependências. Você pode até continuar frequentando igreja, lendo a Bíblia e orando, mas essas práticas perderam sua pureza e espontaneidade. Elas se tornaram fonte de tensão ao invés de paz, de confusão ao invés de clareza. E é exatamente isso que o narcisista miserável desejava. Uma fé que não conecta você com Deus, mas que o conecta com Ele. A libertação espiritual do narcisista miserável que roubou sua fé começa com uma verdade revolucionária. Deus nunca autorizou ninguém a ser intermediário obrigatório entre Ele e você. 1 Timóteo 2, versículo 5 declara claramente: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Qualquer pessoa que se coloque como filtro necessário para sua comunicação com o Pai está usurpando o lugar de Cristo. Jesus foi radical ao ensinar sobre relacionamento direto com Deus. Quando os discípulos pediram para aprender a orar, ele não disse: orem através de mim ou precisam de minha aprovação para falar com o Pai. Ele ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Lucas 11, versículo 2. Note a intimidade. Pai nosso, não o Deus distante que só pode ser acessado através de intermediários especiais. C.S. Lewis, em Mero. Cristianismo enfatizou que a fé cristã verdadeira é surpreendentemente simples e direta. Ele alertava contra aqueles que complicam desnecessariamente a experiência cristã, criando barreiras onde Deus construiu pontes. O narcisista espiritual prospera na complicação porque ela gera dependência. Mas Cristo veio para simplificar o acesso ao Pai. A solução espiritual mais poderosa é reconhecer que sua fé original, aquela sincera, simples e direta, era a correta. Quando você sentia paz orando sozinho, isso era Deus. Quando a leitura bíblica trazia conforto sem necessidade de interpretação especializada, isso era o Espírito Santo ensinando. Quando você tomava decisões baseadas em princípios bíblicos claros, isso era discernimento divino legítimo. Jesus teve encontros devastadores com manipuladores religiosos. Em João 8, versículos 44, ele disse aos fariseus manipuladores: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cristo não tinha paciência com quem usava a religião para controlar outros. O apóstolo Paulo enfrentou situação similar na igreja de Corinto, onde falsos apóstolos tentavam controlar os fiéis através de manipulação espiritual. Sua resposta em 2 Coríntios 11, versículo 13, foi direta: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo ensinou que devemos testar tudo pela palavra de Deus, não pela autoridade presumida de pessoas. A estratégia de libertação envolve 3 passos fundamentais. Primeiro, reconecte-se diretamente com Deus através da oração simples e honesta. Conte a Ele sobre a confusão,
sobre como sua fé foi manipulada, sobre o desejo de voltar à simplicidade original. Salmos 62, versículo 8, nos convida: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo, retome a leitura bíblica pessoal sem a lente das interpretações manipulativas. Comece com os evangelhos, onde Jesus fala diretamente. Deixe que o Espírito Santo ensine você, como prometido em João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Terceiro, busque comunhão cristã saudável, pessoas que não tentam controlar sua fé, mas que celebram seu crescimento espiritual. Hebreus 10, versículo 25 nos orienta: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros. Comunhão verdadeira edifica, não manipula. C.S. Lewis sabiamente observou que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita na nossa dor. A dor causada pela manipulação espiritual pode ser exatamente o grito de Deus, chamando você de volta para a simplicidade e pureza da fé original. Não desperdice essa dor, use-a como ponte de volta para casa. A verdade liberta, como Jesus prometeu em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que sua fé pessoal, direta e simples, com Deus sempre foi válida. A verdade é que você não precisa de aprovação humana para falar com seu Pai Celestial. A verdade é que Deus o ama e quer relacionamento íntimo com você, sem intermediários manipuladores. Viver livre da manipulação espiritual nos dias de hoje exige discernimento aguçado e coragem para estabelecer limites saudáveis, mesmo quando isso contraria expectativas religiosas tradicionais. A primeira orientação prática é desenvolver sua capacidade de distinguir entre convicção do Espírito Santo e manipulação humana. O Espírito Santo convence com amor, traz paz mesmo na correção e sempre aponta para Cristo. A manipulação traz ansiedade, confusão e sempre aponta para a pessoa do manipulador. Praticamente, isso significa questionar qualquer revelação espiritual que crie dependência emocional ou espiritual de uma pessoa específica. Se alguém consistentemente se apresenta como porta-voz exclusivo de Deus para sua vida, isso é um sinal vermelho. 1 João 4, versículo 1 nos instrui: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Este provar inclui verificar se as orientações recebidas condizem com o caráter de Cristo revelado nas Escrituras. Um erro comum é confundir submissão cristã com aceitação passiva de manipulação. Submissão bíblica é uma escolha voluntária baseada em relacionamentos legítimos de autoridade, como casamento, governo, liderança eclesiástica genuína. Ela nunca inclui aceitar abuso emocional, espiritual ou invalidação de sua comunicação direta com Deus. Jesus submeteu-se ao Pai, mas resistiu firmemente aos fariseus manipuladores. Na prática diária, estabeleça momentos regulares de oração e leitura bíblica completamente privados, sem influência ou supervisão de terceiros. Se alguém questiona essa prática ou insiste em monitorar sua vida espiritual, isso indica tentativa de controle, não cuidado pastoral legítimo. Mateus 6, versículo 6 nos orienta: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto. Outro erro frequente é aceitar interpretações bíblicas que contradizem o caráter amoroso de Deus. Se uma interpretação consistentemente produz medo, culpa excessiva ou dependência de uma pessoa, provavelmente está distorcida.
A palavra de Deus pode ser desafiadora, mas o resultado final é sempre esperança, liberdade e paz. 2 Timóteo 3, versículo 16, declara que toda a Escritura é útil para ensino, correção e instrução na justiça, não para manipulação e controle. Desenvolva relacionamentos cristãos diversificados. O narcisista espiritual tenta isolá-lo de outras perspectivas cristãs, sugerindo que apenas ele tem a revelação correta. Busque mentores espirituais múltiplos. Participe de estudos bíblicos em grupo. Conecte-se com cristãos maduros que demonstram frutos do Espírito em suas vidas. Provérbios 15, versículo 22 ensina: onde não há conselho, os propósitos se aniquilam, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Aprenda a confiar novamente em sua capacidade de discernir a voz de Deus. Isso pode parecer assustador inicialmente, especialmente se sua confiança foi abalada por manipulação. Comece com decisões pequenas, orando e buscando direção divina sem consultar o manipulador. João 10, versículo 27 nos assegura: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você pode ouvir Jesus diretamente. Estabeleça limites firmes com qualquer pessoa que use linguagem espiritual para manipular. Frases como: Deus me disse que você deveria, ou se você fosse realmente espiritual, faria, são táticas de controle, não orientação. Divina legítima. Resista firmemente, lembrando que até mesmo anjos podem ser testados segundo as Escrituras. 1 João 4, versículo 1. Um sinal prático de saúde espiritual é quando sua fé produz liberdade, não escravidão. Se seu relacionamento com Deus gera mais ansiedade do que paz, mais confusão do que clareza, mais dependência humana do que confiança divina, algo está errado. Gálatas 5, versículo 1 declara: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Finalmente, lembre-se de que crescimento espiritual genuíno é progressivo e pessoal. Desconfie de qualquer pessoa que promete atalhos espirituais, revelações exclusivas ou crescimento condicionado à submissão a ela. O próprio Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, versículo 52. Um processo gradual e natural que não pode ser forçado ou manipulado. Chegamos ao momento mais crucial desta reflexão. Você pode recuperar completamente sua fé e sair mais forte desta experiência devastadora. Se hoje você se sente como alguém que teve o que há de mais precioso roubado, saiba que Deus é especialista em restituição. Joel 2, versículo 25 promete: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador e pelo destruidor e pelo devorador. O narcisista miserável pode ter sido como um gafanhoto devastando sua vida espiritual, mas Deus promete restituição completa. A verdade mais libertadora é esta: sua fé nunca foi realmente roubada. Ela foi temporariamente obscurecida. Como uma joia preciosa coberta de lama, ela continua sendo valiosa, apenas precisa ser limpa e polida novamente. O brilho original não foi perdido, apenas escondido sob camadas de manipulação e dúvida. E Deus, que é o ourives celestial, sabe exatamente como fazer sua fé brilhar novamente com intensidade ainda maior. C.S. Lewis, em A Última Batalha, escreveu sobre personagens que passaram por experiências traumáticas, mas descobriram que o verdadeiro Nárnia era ainda mais real e belo do que imaginavam. Sua jornada de restauração espiritual será similar. Você descobrirá que sua fé restaurada é mais profunda, mais sólida e mais genuína do que antes da manipulação.
Esta experiência dolorosa, por mais cruel que tenha sido, pode se tornar um dos seus maiores tesouros espirituais. Você desenvolveu discernimento que muitos cristãos nunca precisaram adquirir. Aprendeu a distinguir entre voz humana e divina de forma que poucos conseguem. Ganhou compaixão por outros que passam por situações similares. Sua fé, testada no fogo da adversidade, emergirá como ouro purificado. Isaías 61, versículo 3, declara que Deus veio para consolar todos os tristes, para ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar do espírito angustiado. Suas cinzas de desilusão espiritual serão transformadas em glória. Sua tristeza pela fé ferida se tornará gozo pela restauração. Seu espírito angustiado será vestido de louvor. O próprio Jesus passou por questionamento de sua identidade e autoridade espiritual. No deserto, o inimigo tentou distorcer as Escrituras para manipulá-lo, exatamente como o narcisista fez com você. Mas Jesus respondeu com a palavra pura, não com argumentos humanos. Sua vitória no deserto foi a promessa de que você também pode vencer essa batalha espiritual. Deus tem um propósito redentor para a sua dor. Talvez você seja chamado a ajudar outros que passam pela mesma experiência. Sua história de restauração pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para ter coragem de sair de uma situação similar. Segunda Coríntios 1, versículo 4, explica que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. A oração que mudará tudo é simples e direta. Pai, reconheço que minha fé foi atacada e confundida. Restaura em mim a simplicidade e pureza do relacionamento contigo. Remove toda a confusão e dúvida plantada em meu coração. Que eu volte a ouvir tua voz claramente e a confiar em teu amor incondicional. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer, juntos, uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado porque tua verdade liberta e tua graça restaura. Para aqueles que tiveram sua fé atacada, ferida ou confundida, derrama agora teu espírito de cura e restauração. Remove toda sombra de dúvida plantada pelo inimigo. Que voltem a experimentar a doçura de tua presença, a clareza de tua voz e a segurança de teu amor. Transforma essa dor em sabedoria, essa experiência em testemunho poderoso. Que sejam mais fortes, mais sábios e mais livres do que nunca. Em teu precioso nome, amém. Sua jornada de restauração começa agora. Cada dia será uma nova oportunidade de redescobrir a beleza da fé simples e pura. Cada oração será um passo de volta para casa. Cada versículo lido será uma nova revelação de quem Deus realmente é em sua vida. Você não apenas sobreviverá a esta experiência, você triunfará sobre ela. Lembre-se, o narcisista miserável tentou roubar sua fé, mas Deus é especialista em transformar tentativas de roubo em oportunidades de multiplicação. Sua fé, restaurada, será um testemunho poderoso da fidelidade divina. Outros verão em você a prova viva de que Deus cura, restaura e multiplica o que o inimigo tentou destruir. Comente aqui nos comentários. O que mais te marcou nessa reflexão? Você já viveu algo assim com alguém que manipulou sua fé? Está conseguindo se reconectar com Deus de forma pura e simples? Dê coragem a alguém que possa estar passando por isso agora. Se você já venceu essa batalha, conte sua história para fortalecer a esperança dos que ainda estão lutando.
Peça para seguir o canal, para receber mais reflexões que fortalecem sua fé e seu discernimento espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de luz.